Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia de grandes reflexões para todos nós e também num momento para convidarmos especialmente a comunidade judaica aqui no nosso país a mergulhar numa reflexão muito grande, porque existe aqui no nosso país uma situação absolutamente anacrônica, contraditória, um paradoxo. Nós estamos vendo vigaristas se apresentarem o tempo todo com uma suposta defesa dos valores de Israel, do Estado de Israel, do povo judeu, enfim. Mas será que existe alguma legitimidade quando nós temos ao nosso lado vigaristas defendendo exatamente posições que nós estamos simpáticos? É para se questionar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque eu conversei já com vocês aqui quando tivemos uma mudança de governo, da importância de nós termos ajudado a mudar o governo aqui no nosso país. E o primeiro sinal foi o salvamento dos Yanomamis que nós presenciamos aqui, todos os dias aqui no nosso Portal do José, e que ainda estão passando por grandes dificuldades, mas pelo menos eles foram salvos e nós todos nos sentimos muito felizes por termos ajudado, né, de alguma maneira, que essa situação acontecesse. Do mesmo modo, nós sentimos também uma satisfação muito grande ao ver os brasileiros e palestinos lá da faixa de Gaza, conectados com os nossos irmãos brasileiros, que chegaram ao nosso país no dia de ontem. Então, isso só foi possível também porque nós tivemos uma mudança aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos que estão se conectando com coisas muito sérias aqui no nosso país, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Enfim, não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, situações que mostram que a mudança que nós tivemos no nosso país está acarretando consequências. Já mostrei para vocês no nosso encontro anterior que a Procuradoria-Geral da República mudou o entendimento e está se desfazendo daquela proteção que a senhora Lindora Araújo e o senhor Augusto Aras fizeram ao redor do clã Bolsonaro, dizendo que os crimes que eles cometeram, que estão materializados, o roubo do Rolex, a venda de joias lá fora, que isso seria atribuição da primeira instância. Isso caiu por terra, isso vai bater no Supremo Tribunal Federal e quem comandará o julgamento será o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Junto a essas situações que são devastadoras para o que sonhavam os bolsonaristas, ou seja, que ele ficaria livre, elegível, no poder, enfim. Essa situação está mostrando que as filas estão andando. Mais uma delas é com essa notícia aqui. Jair Bolsonaro paga multa de R$ 72 mil a Sindicato dos Jornalistas. Isso é uma fração, né, pelos incontáveis crimes que ele cometeu contra o jornalismo no Brasil, contra a imprensa, sempre se colocando como um defensor, né, da liberdade, enfim. E aí a gente chega em alguns temas aqui muito sensíveis que aí a gente tem que ter um desprendimento para refletir sobre eles, né? O Diário de Pernambuco fez uma matéria muito interessante mostrando algumas instituições judaicas aqui no nosso país que fizeram uma censura, né, a fala do presidente Lula quando colocou o que está acontecendo lá na faixa de Gaza como um ato equiparável ao terrorismo, como, enfim, massacre, as expressões que ainda são muito pequenas para identificar aquilo que nós estamos vendo, quem está pesquisando está vendo as coisas mais aterradoras do mundo, né? Então a matéria diz aqui, equivocada e perigosa, diz a Confederação Israelita sobre a fala de Lula. E aí, gente, tem umas contradições muito grandes, né? Primeiro, o discurso aqui dessas entidades, elas visam legitimar o massacre que está acontecendo lá, as cenas inaceitáveis que nós estamos vendo, e o discurso muito comum são danos colaterais, em toda guerra morre gente inocente. E aí, em função disso, então, nós somos obrigados a aceitar insanidades, e muitas pessoas cobram. Mas o que o Hamas fez? Gente, olha só, se uma quadrilha de bandidos aqui no Brasil, eles fazem uma série de maus, né, de males, eu não posso chegar e procurar o escritório, né? Não existe um escritório, uma representação para eu demandar judicialmente contra eles. O que coloca essas pessoas no mundo cão, no mundo da marginalidade, no mundo do terror, do pânico, é uma coisa chamada falta de civilização. No processo civilizatório, eu não posso equiparar um Estado a esses criminosos. Eu
Eu não posso aceitar que, pelos criminosos terem feito uma série de práticas dantescas, esquartejar pessoas, atear fogo em pessoas, trucidar pessoas, que as forças regulares do Estado, do meu Estado, da civilização, possam fazer a mesma coisa, ou mais, possam fazer pior, e sempre com argumento absolutamente de Neandertal. Mas eles fizeram isso. É o dente por dente, olho por olho, é o dente por dente, mas o dente arrancando todos os dentes, arrancando todos os olhos, arrancando o braço, arrancando tudo. É isso que é a civilização, é isso que o Estado de Israel está pregando como uma forma correta de lidar com esses assuntos, e a gente está vendo uma tentativa de se legitimar esse discurso de uma maneira absolutamente míope. Me desculpem os judeus que comandam essas instituições, colocando a crítica sobre a fala do presidente do país, né? A comunidade judaica brasileira espera equilíbrio de nossas autoridades e uma atuação serena que não importe ao Brasil o terrível conflito do Oriente Médio. O que importa para o Brasil é a insanidade que já está aqui entre nós com um monte de vigaristas se colocando como defensores de Israel, quando a gente sabe que eles não têm a menor conexão, não entendem absolutamente nada, não sabem de nada que aconteceu lá, mas por uma questão política extremista de direita, estão fazendo uso, inclusive, das mortes alheias para uma bandeira particular, né? Bom, aqui outra entidade, aqui, a ONG israelense Stand Witus, chamou de graves e inverídicas as declarações do Lula, né, do presidente Lula. Tais afirmativas são graves. O presidente brasileiro equiparou Israel a um Estado democrático com um grupo de terroristas, com intentos abertamente genocidas que massacrou cerca de 1.200 pessoas, dentre elas 3 brasileiros, e sequestrou 240, apontou o trecho do texto assinado por André Lastri, presidente executivo da organização. Essa fala ignora por completo o fato que, muito bem documentado até o mesmo, reconhecido pela União Europeia, de que o Hamas usa hospitais e crianças como escudos humanos. Também verídica, uma vez que, diferentemente do que afirmou o presidente brasileiro, Israel não mata inocentes sem critério. Então ele está matando inocentes com critério? Gente, é uma aberração, comentei com vocês mais cedo, esse tipo de pensamento, né? Isso não é civilizatório, nós estamos falando aí de vingança, simplesmente vingança. E tem uma questão no final da vingança. E aí eu convido aos judeus aqui no nosso país, judeus brasileiros, judeus estrangeiros, comunidade judaica, para refletirem sobre o seguinte: quando vocês têm uma figura como Silas Malafaia, defendendo a morte de pessoas, porque isso estaria dentro de um campo de legitimidade, vocês têm que se preocuparem bastante com esse tipo de situação. Ele veio hoje a público falando coisas como essa aqui, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Primeira fala. Os israelenses como reféns para a faixa de Gaza. O que Israel tem que fazer, minha gente? Israel tem que ir lá, destruir os túneis que guardam foguetes e armas e resgatar essa gente. Quebrar a espinha dorsal de poder desse grupo terrorista. Eu quero saber o seguinte: se isso tivesse acontecendo no Brasil, senhor Malafaia, se eu estivesse lá com uma igreja, numa comunidade, tivesse ali um grupo de traficantes ali dentro da igreja ou nas imediações, o senhor defenderia também que fosse bombardeada a região e fosse matadas todas as pessoas para resolver o problema? E eu convido a você, meu amigo, meu irmão judeu brasileiro, judeu estrangeiro que está aqui, se tivesse uma célula terrorista lá em Tel Aviv, num daqueles prédios, por baixo daqueles prédios ali, algumas células que fossem lentamente se infiltrando por ali, nós assistiríamos também bombardeios na cidade, nós teríamos ali mais de 10 mil prédios que já foram destruídos na faixa de Gaza, também destruídos ali em Tel Aviv. Nós teríamos Tel Aviv cercada para não ter energia elétrica, gás, combustível, água potável. As pessoas seriam impedidas de sair do local. Então reflitam sobre isso, porque aquilo que a gente não quer para a gente não deve desejar para o outro, né? Simples assim. Bom, a figura do Malafaia, ele veio mais adiante e com mais um argumento pífio aqui, né? Vamos lá. Olha o que esses caras fazem com essa fala cínica, bandida e inescrupulosa, querer condenar um Estado soberano. Eu também entendo, porque Lula é contra o patriotismo, já falou em alto e bom som. Quer dizer que se um grupo terrorista sequestra brasileiros e leva para outra nação,
Você não faz nada não, né, Lula? Vai deixar pra lá, né? Porque você é contra o partido. Gente, vocês estão vendo que tá complicado, né? Quem tá junto com esse senhor aqui não está bem parado em nenhum campo, né? No campo civilizatório, no campo da racionalidade, da razão, da fraternidade, do cristianismo, de qualquer sentimento religioso. Não, aí é outro departamento, né? Então reflitam sobre isso. E Lula disse, né? Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos. Não parece não, presidente. Está fazendo isso mesmo. Eu tenho colocado aqui várias vezes no nosso portal. Quem é que vai administrar as reservas de gás e de petróleo em frente ali à faixa de Gaza? Será o povo palestino? Israel vai entregar para que seja explorado? Alguém perguntou isso para o senhor Benjamin Netanyahu? Evidentemente que não, mas isso aqui eu garanto a vocês que não vai ser desprezado não. Então, para além do massacre que nós estamos vendo lá, existe essa questão, né? A gente vai ver cenas assim o tempo todo, tá, gente? Eu vi aqui uma matéria na Al Jazeera, um médico salvando crianças por todos os lados, aí de repente ele é chamado para ir numa parte do hospital para identificar se uma criança lá era filha dele, né? Vamos acompanhar esse trecho aqui. A gente não tem cenas, não tem nenhuma imagem forte não, tá, gente? É uma imagem de alguma coisa violenta, mas você consegue imaginar aqui, né? Vamos ver o pai aqui. Ele chega a dar uma parada. Ele dá uma parada, ele sente assim, pô, acho que entro ou não entro, entro ou não entro, e aí entra, né? Vamos lá. And there he pauses. Long enough to summon the strength to go in. Aí ele entra, né? Identify a body. His son. Pronto. Gente, não dá. Não dá. São situações inaceitáveis. Não há nenhum tipo de argumento que possa justificar que crianças sejam mortas. Não existe, assim, que se encontre uma outra alternativa, ou que simplesmente não se bombardeie, se faça um outro... Aliás, Israel não é o país considerado o país com a maior inteligência do planeta? O que explica 10 mil prédios bombardeados? Eram 10 mil terroristas que estavam ali escondidos, então matou todo mundo, né? Não sobrou ninguém. Essa ciência foi uma ciência um tanto ou quanto estranha, né? E a coisa continua. Mostrei para vocês aqui cenas que são muito dramáticas, né? Sobre essa história toda, e aí a gente vê a conexão disso tudo. Porque esse discurso do Malafaia, do bolsonarismo, é um discurso que se conecta aqui do lado. E aqui do lado a gente vê coisas como essa aqui. Bolsonaro fazendo discurso para o Javier Milei. Temos muita coisa em comum. A começar que nós queremos... Bom, aí temos muita coisa em comum, né? Então, Benjamin Netanyahu, Bolsonaro, Silas Malafaia, Javier Milei. Vamos avançar aqui. O Milei, numa entrevista, né, dizendo aqui que uma aberração se chama igualdade social, alguma coisa assim, né? Vamos ver o que ele falou aqui, que eu nem me lembro aqui do tamanho da aberração. Vamos lá. Basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ele está dizendo que é uma atrocidade, que de onde nasce uma necessidade nasce um direito, né? Pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Então a justiça social para ele é uma aberração. Então leia-se também para Bolsonaro, Silas Malafaia e tal. E aí é o seguinte, ó, o candidato do Bolsonaro é esse aqui, ó, vamos nos lembrar aqui, né? Essa figura aqui que os argentinos estão ali em vias de escolher para ser o representante da extrema-direita da Argentina. Vou acompanhar um trechinho aqui. Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se paga ni... Olha, uma figura candidata a presidente da República que se traja desse modo, por alguma maneira, tem uma coisa errada nessa conexão toda dessa gente aí, né? E ele chegou a participar de algumas, antes das eleições, de algumas performances aí, né? Que a gente olha assim, acho que tem a ver com Bolsonaro, bolsonarismo, malafaísmo, etc, etc, etc. Né? Acompanhe aqui se você nunca viu. Esa es nuestra regla fiscal. Y sí, nos
Los ingresos no aguantarán más, iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la mierda, carajo! Gente, quando eu vi isso, eu pensei que era mentira, tá? Aí esperei ele tirar a máscara e vi que era ele mesmo. Gente, o negócio é sério. Essa criatura disse que, se for eleita presidente da Argentina, não vai querer se encontrar com Lula. Olha, para a sanidade mental do presidente brasileiro, vai ser uma coisa muito positiva. A coisa está rolando na Argentina, é difícil saber o que vai acontecer lá. O que eu vi ontem foi o veículo de comunicação, a TV Globo, de extrema-direita lá da Argentina, o canal De La Nación, dizendo que o Milei está surfando, está por cima da carne seca. A conferir, vamos ver aqui se vamos ter essa figura aqui, conectada com essas outras todas, né? Imperando sobre as nossas mentes, os nossos corações e a nossa sanidade, né? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se encontra. Mais tarde não, amanhã. Tchau.